Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso você tenha interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Antes de começar, ouvinte, só queria deixar um recado que temos uma grande novidade. Para aqueles que sempre se perguntaram por que não estamos no YouTube, bem, agora estamos. Lançamos nosso primeiro vídeo lá no canal Veja Bem Podcast. Esse vídeo é baseado no episódio do Veja Bem 06, Hábitos de Pessoas Inteligentes, e tem ao redor de 2 minutos e meio. Para quem estiver curioso, o link está nas referências desse episódio, também na nossa página do Facebook, no nosso site e no Twitter. Para quem tiver ao redor de 2 minutos e meio sobrando aí, que você tem, que eu sei. E quiser conferir, a gente achou que ficou bem legal e queremos a sua validação também. Confira, deixe seu like se gostar e não deixe de seguir o nosso canal por lá também. O tópico de hoje é vergonha. Vergonha! Eu não digo vergonha de escutar o Veja Bem. Shame! Vergonha é um tópico delicado, porque é muito relativo, né? Sim. A países, a contexto histórico, social, etc. Mas é algo meio que universal para a humanidade, né? Quem vocês conhecem que realmente nunca passou vergonha? Que é o sem vergonha, literal. É o sem vergonha literal. Normalmente o sem vergonha literal é um psicopata, né? Que é uma associação até interessante que a gente vai debater um pouco mais em breve. Mas o tópico que a gente quer discutir aqui hoje é... Primeiro, eu quero saber como vocês lidam com a vergonha. Se vocês acham... Primeiro, não sei, conta um pouquinho de alguma situação que vocês lembram que passaram vergonha. E depois entra numa reflexão mais do pra que serve a vergonha e como lidar com ela. Nossa, vergonha. E antes de começar com vocês, só vou deixar um gancho aqui, que eu vou abordar o conteúdo de um livro muito interessante que eu li recentemente, chamado Então Você Foi Publicamente Humilhado. E Agora? É um livro que saiu em 2015, um autor conhecido nos Estados Unidos, ganhou vários prêmios. Você está se preparando, né? É um livro que eu descobri realmente com outros podcasters que sugeriram, que também coincidem de ser youtubers. E nesse mundo hoje, acho que antes de começar a falar de vocês, acho que é interessante notar, observar, que o contexto de hoje, a vergonha já não significa o que significava antes da internet. Sim. Que hoje, meu filho, passar vergonha na rua é algo mínimo, né? Você tem medo mesmo de passar vergonha no Facebook, no Twitter, ficar manchado ali. Ficou feio. Porque na rua, né, o cara viu, esqueceu. Na internet, 2 dias depois, a vida continua. Vai ficar eternizado. Mas faz uma cagada no Facebook, fala aquela coisa racista, sei lá. Print, ninguém vai perdoar, né? Já era, cara. É que hoje, segundo esse livro, a humilhação pública voltou a ser um tipo de esporte. Por causa da internet. É um livro Mas se você parar pra pensar, tem gente que ganha publicando essas coisas, né, velho? Justamente. Além o de maior esporte, blog do Brasil vive disso. O BuzzFeed, né? Nossa senhora, o BuzzFeed. Ótimo exemplo aí. Mas antes de chegar nessa avaliação contemporânea da vergonha, vamos começar pelo pessoal aqui. Ouvintes também, pensem com a gente, momentos que já sentiram vergonha. É muito fácil reconhecer que vergonha existe, mas vocês já pararam para pensar, pra que da vergonha? Qual é a função social? E antes de chegar lá, compartilha um momento que você já passou vergonha. Eu já tive um que eu dei risada num velório. Estava sentado com alguns amigos meus. Só que, infelizmente... A piada era sobre o morto? Nossa. Aí não. Aí a gente tinha vergonha. O problema foi o momento que contou a piada. Entendeu? Na hora que tava descendo o caixão? Não, tava no velório. O Pedro morreu. O que aconteceu? Ele contou a piada na hora que eles estavam levantando o caixão, né? Aí todo mundo levantou, baixou a cabeça. E eu não... É que eu não vou me recordar o que ele falou. Eu só lembro que eu pensei, desgraçado, na hora que ele falou. Eu comecei a rir, eu não consegui parar. Deu um ataque de riso? Sim, sabe? Eu rolando do lado do caixão. Eu cobri o rosto e fui, beber água. Na hora que eu voltei, todo mundo olhando. Falei,
Mas essa é uma situação que vem pra mim, situação pessoal. Claro que teve várias, já falei muita besteira, lugar que não devia falar, trabalho. Você tocou num ponto interessante aí, não deveria. É, exatamente por causa da vergonha. Você acha que vergonha, então, é um sinalizador natural de... Serve coisas... como freio. Em alguns momentos serve... É aquela coisa, vergonha eu acho que é dose, por exemplo. Se é demais, dá problema. Se não tem, também dá problema. Eu acho que serve como um freio, por assim dizer. Em algumas situações... Porque querendo ou não, dentro de você sabe quando pode contar, sei lá, uma piada, alguma coisa em determinado momento. Quando você tá com um grupo de amigos, você sabe que pode... Igual a gente faz umas piadas entre nós aqui, você não... Se você chegar e fazer essas mesmas piadas, sei lá, no Facebook, entendeu? Questão de reconhecer o contexto e agir de acordo com as expectativas. Sim, mas a vergonha em si eu acredito que serve como um freio, mas é necessário dosagem. Aí não seria o medo? Porque a vergonha é uma reação, né? Ela não é um freio. Você passa vergonha, o seu medo de passar vergonha é que te freia. Já o passar vergonha, você já tá passando. Sei, cara, eu acho... E aí, se a vergonha... Você acha que a vergonha serve mais pra gerar o medo? Esse que é o propósito dela? É tão desconfortável passar vergonha que o medo que vem disso é o que te freia. Eu não sei se seria necessariamente isso, cara, mas... O que você descreveu é Eu isso. sei, mas é que eu não... Você para pensar... É porque não dá pra conviver sem, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que não... Mas a utilidade da vergonha em si é fazer passar medo, é ter medo dela. Não, eu acho que é, na verdade, para se proteger. Pode ser um medo, mas eu acho que é uma coisa para você se proteger, porque você sabe que a partir do momento que você fizer esse comentário ou aquela ação, vai vir uma certa... Você pode ser repreendido por isso. Mas aí é o medo, você tá falando do medo, você tem então, medo, mas é a vergonha em si. Cara, porque a vergonha você não... É o sentimento que gera o medo. Não tem como você ter... Não tem como você não ter... Você tem vergonha e não ter medo, né? Você para pra pensar, não tem como. Se você tem vergonha... Eu pensando... Só aqui tentando lembrar de alguma coisa, assim. Eu acho que eu nunca tive nada muito... Tipo, por causa do Pedro. Nada tão bizarro assim. Então, mas é coisa mais normal, por exemplo... Vergonha na rua, às vezes você tá... Eu recordo que eu tava andando negócio de dia de chuva, busão, tá quase vindo. Você dá aquele pique pra pegar o ônibus e... escorrega pela calçada, assim. Tipo, foi uma vergonha por eu ter caído e tal, e o pessoal, as pessoas em volta. Mas como eu tava com os amigos, dá aquela amenizada, você dá aquela risada, aquela brincadeira, mas no fundo você fala... Puta, fala, não acredito, eu tô todo sujo agora isso. Nossa, que bosta. Ou, tipo, sei lá, coisas assim, essas coisas... digamos, normais, assim, essas vergonhinhas de boa. Nada tão... O do Pedro é tão vergonhoso que gera vergonha alheia. Então. Exato. Como você explica a vergonha alheia? É porque a vergonha te freia, gera o medo que te freia. Mas é alheia. Alheia Por que você sente vergonha alheia? Porque todo mundo vê que aquilo lá é uma coisa totalmente desconfortável. Mas que a alheia... Mas não funciona, não te freia de nada. Já aconteceu nem com você, pra que se preocupar? Mas do ser humano, você sabe, é tipo você olhar e falar, ai meu Deus. É empatia. É o neurônio espelho. Não é nem empatia, é aquela coisa de, puta, eu não acredito que eu tô junto com essa pessoa cara. aqui. É aquela coisa de você olhar e saber... Mas aí a vergonha é sua. É aquela coisa... Não, então, eu acho que... alheia, é aquela... Pera, vocês já assistiram The Office? Não, a versão britânica. O que eu encaro esse negócio de vergonha alheia é quando você tem vergonha do que outra pessoa fez, você tá ali junto. Ou você presenciou Você tem vergonha da pessoa. Não, vergonha alheia é sentir vergonha... Por ela? Tipo, assistindo The Office. Você se sentir Você tem desconfortável. vergonha, É porque você sabe que... Sim, mas aí você sente vergonha isso é pela... eu falei. pela É empatia, pessoa é fez. empatia. É porque você sabe, tipo, que aquilo... Gera um desconforto extremo. Você sabe. Você sente desconforto, né? Nossa, quem não sente, velho. Não, mas é uma pergunta interessante, porque eu vejo que a vergonha, ela nada mais é do que uma reação a não cumprir normas sociais, expectativas. Sim. Como você falou, depende do contexto. Com os amigos pode falar certas coisas, outros lugares, tipo no velório, não. Então não é a vergonha não tá intrinsecamente ligada com certas coisas, tipo peidar. Peidar com os amigos vai ser zoeira. Peidar em entrevista de trabalho. Não, né, cara? Não. Então é meio que ela modula expectativas. Então não tem algo que sempre vai ser vergonhoso, tirando crimes. Acho que crimes são sempre vergonhosos. Mas essa modulagem é interessante. E a vergonha alheia, acho que a empatia faz sentido, né? Sim. Mas acho que a vergonha em si, um fato interessante de se pensar, e beleza, ela funciona para gerar esse medo que previne descumprir normas sociais.
Mas a vergonha em si, biologicamente falando, evolutivamente falando, tem uma correlação muito forte e interessante com o fato das pessoas serem mais propensas a te perdoarem e te entenderem quando você passa vergonha. E quando você fica vermelho, é desconfortável para você, mas elas entendem esse desconforto, é mais fácil para elas te perdoarem. Assim, não, tudo bem. Agora, a pessoa que faz, até que sem vergonha, a conotação é totalmente negativa, né? Quem que fala, pô, aquele cara é sem vergonha, parabéns, o cara é igual ele, né? Obrigado. A pessoa que sente vergonha é a pessoa... Porque a vergonha, se a gente parar mesmo para pensar, nada mais é do que uma incorporação, uma tangibilização do arrependimento. Você descumpriu aquela norma, sabe disso, e meio que o seu arrependimento é elucidado pela vergonha. Sim. Você tá sentindo vergonha porque você sabe que você fez coisa errada. Exato, até porque você não precisa estar, por exemplo, com alguém em volta, por exemplo, ter alguém observando de fora. Pode ser você mesmo sozinho quando faz alguma coisa. Aí já é mais delicado. Sentir vergonha quando você tá sozinho tem que ser uma coisa bem, então, por isso bem moralmente duvidosa, né? Não, por isso que eu digo, não é uma coisa que só se aplica a um contexto. Mas aí não seria decepção? Você tá decepcionado com você mesmo? Não, cara, eu acho que dá pra identificar. Você sente vergonha de você mesmo? Não de você, mas eu acho que quando você tá sozinho e você faz alguma coisa, eu acho que tem. Às vezes não é nada sério, às vezes alguma coisinha boba que você faz, você fala... Você dá aquela olhada, você até olha pro lado, se ninguém viu. Então, mas aí é o medo de que alguém viu. Não, mas eu digo, numa situação onde você tá sozinho, eu acho que é possível você sentir vergonha, sim. Não sei, eu chamaria isso de decepção com você mesmo. Acho que vergonha implicitamente é um julgamento público. Eu acho. Mas é que eu veja bem, né? Mas o interessante dessa coisa de vergonha, eu vou compartilhar uma experiência que eu tive também, que... É decepção também, mas... Deve ter um leque delas, né? Eu tenho algumas, principalmente com linguagem, né? Linguagem, já falei uma vez nos Estados Unidos, eu me gabava... Nada. Teabag. De teabagging, tem um termo chamado teabagging. Eu não conhecia, eu falava que... Querendo pagar aquela de machão, fortão, cara russo, né? Falando que o cara macho que é macho, toma chá colocando o saquinho do chá na boca e água fervente em cima. Ele achou que isso era teabag. Isso, não. Eu achei que isso era coisa de ser macho. Aí alguém falou assim, tipo teabagging. Aí eu associei as palavras, né? Chá, bag. Sim, concordei. E isso falou, aí ele saiu espalhando, né? Pô, o César fala que cara macho tem que fazer teabagging. Por quê? Você discorda? Aí todo mundo dá uma risadinha assim, eu não sabia muito por quê. Mas eu descobri eventualmente que teabagging em inglês quer dizer algo bem diferente de ser macho. Quem joga sabe bem disso. Quer dizer... Colocar o seu scrotum na boca de alguém, como se fosse um saquinho de chá. Esse é o teabagging. Coloca o seu scrotum na boca do amiguinho. Mas aí o legal é que enquanto eu fazia isso, eu não tava passando vergonha, que eu não sabia, né? A vergonha tem que ter a consciência, né? Mas eu não tive vergonha. Na verdade, foi engraçado. Quer dizer, eu tive vergonha de ter sido tão inocente ao ponto de concordar sem verificar o que o termo significava. Mas aí tava meio que decepção também, né? Ter sido tão inocente. Burro. Mas a vergonha, acho que tá implícita em ter esse conhecimento. Igual criança. Tipo, criança tem vergonha de alguma coisa? Sai pelada, come merda, né, William? Tem essa coisa inerentemente social. Por isso que eu acho que o negócio de sentir vergonha sozinho é um pouco difícil. Mas outra coisa legal de vergonha é que já contemporaneizando hoje no mundo da internet. Por que algumas coisas da internet que te faria passar vergonha, algumas são tão efêmeras e outras ficam pro resto da vida? Por que algumas pessoas têm a reputação manchada forever e outras as pessoas normalmente esquecem? Esse é um ponto interessante desse livro. Que eu vou dar o exemplo que ele começa o livro, que é de uma agente de publicidade nos Estados Unidos, Nova York. Ela foi para a África e no aeroporto ela foi para a África do Sul. E aí no aeroporto ela soltou um tweet que ela disse assim, embarcando para a África, era hashtag medo de pegar AIDS, e depois só que não, e o último porque eu sou branca. E aí ela soltou esses tweets e embarcou no avião. Alguém lá dela achou aquilo um pouco duvidoso, né? Ele publicou para alguém que já não era tão amigo, que publicou numa comunidade do Reddit. E o Reddit, ouvintes... Se você for para lá... Se vocês não conhecem o Reddit e o 4chan... Nossa, 4chan não! Caiu em um desses lugares. São comunidades que não perdoam. Que moldam a internet para
pra Buzz. Eles alimentam o BuzzFeed, basicamente. Tudo vem dali. Mas o engraçado dessa história é que ela entrou no avião numa viagem de 12 horas. Isso explodiu de uma maneira que tinham milhões de pessoas retweetando nela, chamando ela de racista, sem consideração, menininha mimada de Nova York. Esses mais educados, né? Mas ela virou assim o... demônio da Terra. O mal encarnado. E ela não sabia disso, porque ela estava no voo, sem Wi-Fi. E quando ela chegou no aeroporto, um pouco antes dela chegar, todo mundo já estava preocupado com a reação dela. Falou, nossa, ela vai chegar no aeroporto e vai descobrir que foi demitida. Provavelmente já tinha um e-mail do chefe dela, que quem ia ficar com aquela funcionária como associar com a empresa, né? E aí começaram a falar, menos 30 minutos pra ela descer no aeroporto e descobrir que a vida dela acabou. Menos 20 minutos. Caralho, fazer um countdown do negócio. Então, aí que foi a coisa de esporte público, de humilhação pública virou um esporte. O mundo inteiro ali, só na expectativa, ela descobrir que a vida dela tinha acabado. Assistindo a desgraça ali. Por um simples tweet. De uma piadinha que... um tweet pode ser. Pode ser de mau gosto, assim, eu acho que... Mas quem nunca fez piada de mau gosto? Mas o negócio é que nem uma piada, assim, se eu for pra analisar a essência da piada... Ela foi sarcástica. Ela, eu não vou pegar AIDS porque sou branca. Você acha que ela literalmente quis dizer... Eu espero que não. Só negros pegam AIDS? Não, ela ela deu uma risadinha. Colocou o equivalente de kkk aqui no Brasil. Sim. Acho que estava muito nítido que ela estava usando uma piada que, embora de mau gosto, talvez, para alguns, pode ser humor negro para outros. Foi uma piada. Ela também é bem educada, ela é uma empresa... Ela não ia soltar uma dessa de nada, mas a internet escolheu fazer dela uma vilã. Que aí veio a coisa aqui. Por que você acha que isso aconteceu? Por que ninguém falou, essa piadinha sem graça aqui? Por que alguém falou, forçou a graça demais e ignorou? Qual a opinião de vocês? Por que shame hoje, tanto quando virou um negócio tipo Game of Thrones, só que no mundo digital hoje? Eu acho que é porque quem tá pra acusar, eu acho que tem aquela coisa de se sentir bem. Eu acho que esse, pra mim, é um fator que pensa mais. Você fala, eu não sou assim, não, ó. Eu não sou ela. Aquela falsa moralidade, né? Você acha que... É o falso moralismo. Pra mim, essa é a questão principal. É nada, porque eu gosto de pegar fogo. Se você fosse sincero falando, se não tivesse vinculado, sei lá, a nenhum tipo de coisa, se você realmente fosse sincero e ler isso aqui, você fala, pegou, sei lá, você ia falar, pegou pesado. Mas chegar a esse ponto... Você concorda, William? Acho que é falso moralismo, então. Eu acho que esse é um dos fatores. E por outro lado, eu acho que é porque... Que nem, fizeram todo um show em cima disso. Sim. Eu acho que as pessoas... É que nem essa coisa esse falso moralismo. Nossa, errado, né? Ela ter falado isso, não sei o que. Mas ao mesmo tempo era o que eles fazem com ela, entendeu? Tipo, então... Queimando ela viva. Mas eu acho que... E muitos que fizeram esse comentário provavelmente já falaram coisas piores. Eles gostam desse show, tá ligado? Eles gostam, né? Vamos falar em terceira pessoa, né? Então. Nós que nunca quando eu digo eles, eu falo né? internet, eu não tô... Cara, mas eu acho... essa questão... virar show, né? Vira show. Não, justamente. A atração... O que ela falou passa quase a ser irrelevante, né? O que ela falou? Muita gente nem sabia, mas tava lá racista. Queria acompanhar, fazer parte. Perdeu emprego. Maria vai com as outras lá. Todo mundo mandando empresa pro chefe dela, mandando tweet pro chefe dela, né? Nossa, tem essa funcionária, e ele se livrou dela. A vida dela realmente acabou depois disso. O autor do livro, ele segue ela ao longo da obra dele. Ele acompanha 6, até 2 anos depois do incidente. E depois ela... Num turn of events um pouco irônico, ela perdeu o emprego em Nova York, não conseguiu fazer mais nada e meio que fugiu pra Uganda, onde ela trabalhou como voluntária por 2 anos. Nossa. É a internet. Mas o interessante dessa reflexão, dessa observação do caso dela, é que, como vocês podem imaginar, tem muitos outros casos de humilhação pública. Tem um específico que eu queria citar. Eu não sei se vocês... que eu acho que vocês não acompanham futebol no Brasil. Teve o caso teve um jogo do Grêmio lá no Sul, e parece que tinha o goleiro, acho que na época da Ponte Preta, era negro. Aí o que chamaram de macaco. Aí, tipo, a mulher chamou ele de macaco. Só que o que aconteceu? No mesmo lance de câmera, eu juro pra você, no mesmo lance de câmera passando, pegou ela, do lado, tinha, tipo, 3 negros chamando o cara de macaco também. E aí, nesse caso? Eu vi depois o que aconteceu. Aí aconteceu a mesma coisa. Twitter, Facebook. Chegaram no ponto de tacar fogo na casa da mulher.
Eu lembro vagamente dessa história. Entendeu? Mas dos negros daí realmente dava pra ver, tipo, Sim, fato, sim, não é o lance de câmera interpretação. passando. Não, Ah, isso o aí lance foi de naquela câmera. época lá de Todo Mundo é Macaco, o pessoal botava foto de... Não, isso daí foi banana, mais. não. Isso aí foi do Neymar. Eu acho que esse foi lá do Jogaram- Barcelona, lá do eles Daniel jogaram Alves. banana, Ele né? pegou a banana e comeu. Tem que fazer igual ele fez. Mas nesse caso do Brasil, que realmente passa o lance que é pra você ver claramente. Uhum. Mas esse do Neymar é um ponto interessante, porque outra coisa que esse livro analisa é por que realmente algumas pessoas, tipo, a vida dela acabou. E outras, como por exemplo, teve um alto executivo de um time de Fórmula 1 aí, de uma equipe de Fórmula 1, Aham. que ele foi pego por um jornal tabloide lá da Inglaterra, numa orgia com mulheres que aparentavam estar vestidas como oficiais nazistas. Eita! Liberaram essas fotos dele aí, e ele é casado, com filhos, alto executivo da equipe lá. Sabe o que mudou na vida dele depois disso? Nada. Absolutamente nada. Nada. Apareceu na capa dos tabloides lá. Ele foi lá, se justificou, não pediu desculpa. Falou que não era nazista, que na verdade era um uniforme militar, que não tinha uma suástica. Ele falou, acha uma suástica aí. Né? Falou, esse aqui é um simples uniforme militar alemão. Você não pode... Falsa equivalência, né? Não pode... Até A porque, falácia. porque eu vou Falar falar, que naquela época os uniformes lá era bonito, né? Aí vamos deixar pro povo estilista. Estilista. Hugo Boss, né? Produzia os uniformes. Mas é uma pergunta, assim, bem instigante. Por que esse cara, família, chefe de uma equipe, que tava lá na sua perversão sexual, Não deu nada. em 2 dias, ninguém mais tá falando dele. Porque dá Ninguém, pra ele não blindar, perdeu, não cara. perdeu o emprego, não... Você acha que o segredo é o quê? Que ele... Porque eu acho que é tipo, porque eles têm dele, né? meios de. Não sei se blindar seria, mas eles têm meios de, tipo, não impedir, mas tipo, meio que se blindar. Diferente. Como é que Você acha que é pensa? o dinheiro dele? Eu acho que tem um fator. Eu acho que isso pesa um pouco, sim. É, e você, A pessoa. Eu acho. Porque quem é mais fácil você acusar publicamente por uma coisa dessa? O diretor lá, o cara que você fala, vou processar e tudo tal. bem, mas no mesmo viés, tem um outro exemplo bom desse livro, é um cara que escreveu um best-seller, New York best-seller, sobre criatividade, alguma coisa assim, que ele forjou citações do Bob Dylan. Colocou lá, Bob Dylan disse, mas quando procuraram lá, Bob Dylan não disse. E aí o cara publicou, e esse escritor, cara, milionário, best-seller, etc., também acabou a carreira dele. Ele não vendeu mais livro nenhum, jogaram o livro dele na fogueira, chamaram ele de mentiroso, ninguém contratou ele por um bom tempo para ser escritor de novo, e uma vez que ele foi pedir desculpas lá por uma conferência, ele tentou pedir desculpas, pelo Twitter todo mundo falou, não, é falsa, tá fingindo só que tá pedindo desculpa, continua sendo mentiroso. E a carreira dele, até onde eu sei, até onde esse livro concluiu, nunca mais voltou nem perto do que antes era. Ele de cara tinha dinheiro, tinha influência, Sei, e não deu. Eu acho que eu acho que os meios de se É, blindar. aqui o elemento veja bem. Enquanto estava só o caso dos dois, eu estava pensando que, tipo, ela... Pensou que o cara tava na vantagem, né? ele tava na vantagem. E outra porque eu acho que ele teve... Querendo ou não, ele teve uma reação. Ele foi lá... Esse cara também, esse cara pediu desculpa abertamente, foi lá... Assim, Mas eu não sei, eu acho que a pessoa tá... É porque daí você fica dependendo muito do julgamento de todo mundo, né? Eu acho que depois... É aquela coisa, se a internet não abraça o negócio por algum motivo... acho que nunca tem um grande porquê. Eu não esse sei é que justamente faz. o ponto. Essa é uma conclusão implícita no livro, ele não chega a falar palavra por palavra, mas é que a vergonha hoje não é uma função somente do quão reprovável foi o ato, mas sim do interesse que gera na comunidade da internet. Porque um velho rico com perversão sexual... Primeiro, perversão sexual, quem nunca? Segundo, um velho... Velho lá, o cara não deixa o cara. Ele nem deixa o cara, mas ele não... Era a propensão menor a... Primeiro que ele não se vitimizou. Ele foi lá e falou, não, eu fiz mesmo. E atira a primeira pedra aí, quem nunca nem pensou em algo assim. Tô errado, ele pediu desculpa pra mulher, obviamente, mas aí relacionamento já entre eles. Outra coisa. Mas ele abraçou o negócio, assim como o Neymar abraçou o... Daniel Alves foi, eu acho. Foi o Daniel Alves, mas o Neymar também foi lá e apoiou depois. Aham. Foi lá e pegou a banana. Acho que o segredo aí é não se vitimizar. Essa menina do Twitter começou a chorar e pedir desculpa, né? O cara que tentou explicar a piada. Minha filha, Tentou explicar a piada, filho. mostrou fraqueza pra internet. Exatamente. Tem uma frase, é aquela coisa, né? Se você, quanto mais fraco você se demonstra, mais o cara fica com vontade de bater. É uma frase? Uma frase? É um conhecimento geral. Não, tem uma frase boa do
Churchill. Uhum. É uma frase que eu carrego comigo todos os dias. Que é... Ninguém pode te ofender sem o seu consentimento. Tem uma outra também. Já ouviu essa daí? Não vi isso. Não? Boa. Não é? Mas o negócio da vergonha, tem algumas razões válidas pra ter vergonha. Mas o negócio é, se não for válido no sentido de crime, de... Nossa, eu tinha uma de vergonha que vocês iam rir. Do quê? Que eu passei. Essa é pior do que a do velório. Caraca, qual é o seu problema? Pode falar? Manda. Pra concluir, então. Não conclui não conclui. Aqui concluiu o quê, Quem falou que filho? estamos Vai. concluindo? Eita, pô. Então eu vou contar. Ó, eu tava dentro do ônibus, eu ia descer no ponto. Daí tudo bem, o ônibus lotado. O que aconteceu? Eu fui puxar a cordinha do ponto. Só que na hora que eu virei o braço, eu acertei o rosto de uma menina. E o nariz... Não, é mais um pouco mais nova que eu. Só que meu cotovelo pegou e eu vi escorrendo um pouco de sangue. E todo mundo no ônibus olhando. Nossa senhora, gente. Vocês viram? Esse eu acho que eu senti mais vergonha nesse dia do que no dia do velório. Mas... Eu pedi, me desculpei, claro, né? Falei, posso ajudar com alguma coisa? Falei, não, tá doendo um pouco e tal. Ela falou, tudo bem, peguei e desci do outro. Nem era seu ponto, né? Mas você desceu. Não era. Pulou da janela, você não tinha nem parado ainda. Que sorte. Mas eu pessoalmente senti mais vergonha aquele dia do que no dia do velório. É verdade. eu impessoalmente. Mas eu senti mais vergonha naquele dia do que no dia do velório. Situações e situações. Mas acho que o grande medo da vergonha, como nos casos acho que desses exemplos que eu falei, tá em o medo de ser associado com aquela única coisa que você fez. Uhum. Como você define essa menina que foi lá pra África? Racista. Como você define o cara que escreveu o livro e forjou as citações? Mentiroso. Como você define o velho pervertido? É um velho que... mas tipo, não tem esse estigma tão grande, né? E aí tem uma outra coisa também que é o erro do atribuimento fundamental, o falso atribuimento fundamental. É um conceito meio filosófico que diz que é muito fácil você pensar em você mesmo como uma pessoa complexa, cheia de razões e sujeita às circunstâncias, e no outro como resultado somente daquele que ele queria e sabia que ia acontecer. Ele é um resultado e você é a intenção. Entendeu? Que beleza. Se você faz aquela piadinha que não, mas não era bem assim, etc. Você tem suas razões, né? Foi um acidente, foi um descuido. Você nunca tenta ver a razão. Mas o outro ele é unidimensional, né? Ele é definido por aquilo. Que nos leva a um grande outro exemplo, que é da Monica Lewinsky, que tem a palestra TED Talk, que ela ficou escondida por praticamente 15 anos. E agora ela voltou ao público para falar do incidente lá com o Bill Clinton. E a grande mensagem dela hoje é para as pessoas... Ela tem duas mensagens, né? A primeira é para deixarem de se definir por causa desse ato que causou a vergonha. Porque ela até comenta que esse medo dela foi tanto que ela... Tipo, a família dela estava preocupada que ela fizesse algo. Ela fala até que a mãe dela não deixava ela tomar banho com a porta fechada, coisa nada, não sair de casa. Que ela fosse levada à morte então, por causa da vergonha. A vergonha matasse, né? Literalmente. Mas a mensagem dela é não deixar que isso aconteça. Exato. Por não se definir unidimensionalmente, como a internet. Porque ela se gosta de jogar. Ela se via como a internet falava dela na época. Foi principalmente um dos primeiros casos. Que é aquela coisa de, puta, não sei o que, por causa do... E se fosse um cara... Né? O único erro dela foi a mágica. Se tivesse sido um cara que tivesse pego a Hillary Clinton, no caso... Né? Eu ia chamar ele de louco. Eu ia chamar ele de louco. Essa da Monica Lewinsky, a mensagem dela é para não abraçar essa definição unidimensional. Mas outra coisa que dá para você inferir disso daí é que as mulheres hoje têm uma grande desvantagem na internet. Grandíssima. Porque quantos homens você lembra que foram humilhados na internet? Até essa menina do Grêmio, né? Era uma mulher no Grêmio. Sim. Porque é muito mais fácil. Porque a internet tem provavelmente muito mais homens ativos nesse exercício de humilhar do que mulheres, né? Porque mulheres têm uma autoconsciência maior, são mais maduras. O povo do Reddit, do 4chan aí, que fazem essas coisas, são os mesmos adolescentes que xingam sua mãe se você tá jogando Xbox. Todo mundo comeu sua mãe, você joga online. Assim. Não duvide. Eu acho que é legal lembrar disso, né? Acho que uma forma efetiva de ir contra essa vergonha permanente ou medo dela é primeiro lembrar que não é unidimensional. A segunda é contextualizar aquilo como um erro,
e não algo que te define, não. Como você trazer como um erro natural, qualquer um, tipo, atira a primeira pedra, falar atira a primeira pedra, acho que é uma das frases mais efetivas você pode dizer depois de fazer cagada, né? E a terceira é ter consciência de que as pessoas que estão fazendo isso são pessoas que deviam sentir vergonha daquilo que estão fazendo. Então, não só falar que atira a primeira pedra, mas, pô, isso é grande, né? Pra que lembrar essas pessoas dos 2 primeiros pontos, né? Porque eu não sou só isso, e você também já cometeu isso. Então, por que você tá fazendo isso? Você quer atenção? Obviamente, né? Porque senão você não estaria fazendo isso. Não dá pra fazer, não dá pra falar assim, atira a primeira pedra e voltar a fazer, né? E também, tem gente que usa essa coisa meio que da vergonha, ele aproveita isso pra fazer algo. Eu vejo vários casos na internet, principalmente. Tipo, aquela foto, acho que todo mundo já deve ter visto. Que é aquele molequinho com aparelho, que ele tá com a camisetinha xadrez. Tipo, nerdzão, assim, um moleque feio, tá a galera zoando. Sempre que vão zoar alguma coisa com uma coisa de nerd, tem um meme dele lá. Em vez de ele ficar num canto chorando por causa disso, ele se aproveitou disso, o moleque fez um canal no YouTube e tá bem agora na vida. Então tem essa coisa de saber também se aproveitar um pouco do... A segunda mensagem da Mônica Lewinsky, é que eu sou meio ambivalente em respeito, é que tem que parar o bullying na internet. Eu acho que parar o bullying na internet é igual você falar parar o bullying na escola. É igual você falar, vou proibir palavra. É a mesma merda. Não é a palavra, tipo, tentar mudar a atitude das pessoas que se divertem com o tipo de vitimismo que muitas das vítimas acabam entrando. Aqui eu não tô falando que é injustificável, estou falando que, em termos pragmáticos, é muito mais fácil você se fortalecer contra isso do que convencer outra pessoa a mudar, né? Ou, no caso, a internet inteira a mudar. Foi aceitada. Nesse caso, quem deu o melhor conselho foi o Gandhi. Seja a mudança que você quer ser. Né? Então, dado todos esses exemplos, todas essas reflexões, acho que a mensagem fica pro ouvinte, principalmente que evita fazer coisas por medo de passar vergonha. Não se vitimize antes disso. Lembre-se que vergonha é só esse guia social que já é bem debatível em si mesmo, o que aceita, o que não é, né? Mas, mesmo se acontecer, lembra desses 3 preceitos aí. E, cara, tá no inferno, abraça o capeta. Não faça burrada, mas se fazer... Não faça de vítima. Tem que usar isso pra crescer, né? Se você chorar, aí vão pregar você na cruz. Aí já era. Mas antes de ser pedântico aqui em termos de conselhos pros ouvintes, a proposta aqui era só refletir sobre a vergonha. Sim. E a próxima vez que encontrá-la, não faça o que saber como lidar com ela. Cuidado no ônibus, olha pra trás na hora de descer. Outra coisa interessante, que é fácil de esquecer, é que as pessoas tendem a acreditar que os outros pensam muito mais sobre ela do que realmente pensam. Fica aquela vergonha de que a pessoa que te viu fazendo alguma coisa tá pensando naquilo, né, pro resto do dia. Mas eu tenho um desafio pra vocês e pros ouvintes. Lembra, a gente tentou lembrar as situações que a gente passou vergonha, mas agora lembra alguém que passou vergonha perto de você. Tenta lembrar alguém aí. Um momento que você lembra de ter presenciado alguém sentindo vergonha. Pedro? Não. Talvez eu tenha, assim, sei lá. Talvez eu tenha vergonha por ela, às vezes, mas ela não tava com vergonha, então... Não, mas você lembra alguém que sentiu vergonha? Você não tava lembrar de nada demais, assim. Exatamente. É momentâneo. O ponto aqui é quem passa vergonha pensa em todo mundo tá pensando sobre aquele momento pro resto da semana, né? Mas vida. Mas uma coisa que acho que tá relacionada ao amadurecimento também é saber que as pessoas não pensam tanto sobre você quanto você pensa que pensa. Você não é o centro do mundo, não. As pessoas têm coisas mais interessantes sobre o que pensarem. Do que você escorregando na rua. Que seria elas mesmas. Né? Então lembre-se disso. Mas é isso aí, ouvintes. Agora a gente aguarda a opinião de vocês sobre o tópico, compartilhar talvez situações vergonhosas que vocês passaram. Minha vida, o cara comentou. Olhei no espelho hoje de manhã. Nossa senhora! Meu Deus. Sabe de ajuda, cara. Mas enfim, já conhece nossas plataformas, nosso site. O número no WhatsApp, para quem não lembra, é 19 9898 50552. De novo, 19 9898 50552. E é isso aí. Nunca sintam vergonha de passar vergonha e de escutar o Veja Bem. É isso aí, gente. Faz parte. Valeu. Até a próxima. Alô.